Olá, amados. Eu acordei hoje de manhã, eu tive uma inspiração diante de um status que eu vi, né, de manhã, e eu falei, nossa, que status, né? Em cima daquele status, Deus ele me deu uma palavra. E eu fiquei pensando, meu pai, e alguns dias atrás, alguém já tinha me falado acerca desse versículo aqui que diz assim: nós sabemos que todas as coisas contribuem, ou seja, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Então, o que acontece? Diante daquele status que eu li hoje de manhã, Deus me deu uma inspiração, né? Que muitas das vezes a gente acha, a gente pensa que Deus ele não está trabalhando na nossa vida, né? Que a gente ora, a gente fala, nossa, eu não vejo nada acontecendo. Então, o que acontece? A gente muitas das vezes nós ficamos desanimados. O fato de Deus ele não estar fazendo não significa que ele não está ouvindo. Porque o trabalhar de Deus, ele é diferente do trabalhar do homem. O trabalhar de Deus ele é sempre mais complicado. Ele é sempre complicado de acordo com a limitação com a mente humana, né? De acordo com a limitação da mente humana, porque muitas das vezes nós nunca vamos conseguir compreender o trabalhar de Deus. Deus sempre vai trabalhar de forma contrária. Deus sempre ele vai trabalhar de forma contrária. Deus sempre ele vai na contramão da lógica humana, né? Então, quando a Bíblia diz que sabemos, Romanos 8:28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente vê isso aqui na vida de José. José, ele teve uma revelação de Deus, né? Ele teve um sonho onde, né, os feixes ali se curvavam diante dele, o sol e a lua. Ele teve essa revelação, né, esse sonho de Deus para a vida dele, e ele não compreendeu. Ele foi falar para o pai dele ficou assim meio cismado e tal. E aí o que acontece? José ele foi vendido como escravo, né, pelos irmãos. Todos nós aqui conhecemos a história. Ele foi vendido pelos irmãos, né, para os primos, para os ismaelitas, como escravo. E José ele sofreu muito, né, porque um escravo ele sofre. E José ele foi levado pelos ismaelitas para o Egito, né? Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto para a vida de José. Qual que era esse projeto, Vinícius? Torná-lo governador do Egito, né? Se a gente for olhar pela mente humana, pela limitação humana, você vai falar, não, tem que fazer isso, tem que estudar, tem que, né, ser disciplinado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para mim um dia tentar ser um governador. Mas o trabalhar de Deus é diferente do trabalhar humano, né? O processo que José passou foi um processo doloroso, foi um processo que muitas das vezes ali nem o próprio José ele entendia, né? Se ele pudesse ver o futuro dele, talvez ele não acreditaria, né, naquilo que Deus faria na vida dele, porque ele passou um processo doloroso. Todos nós sabemos que José ele foi preso porque, né, ele foi acusado de tentativa de estupro, né? Ele foi preso e ele passou maus bocados ali na cadeia, na prisão. Então, para José, se você chegasse para José e falasse assim, José, você daqui a tantos e tantos anos você vai ser governador do Egito, ele ia dar risada. Por quê? Diante de tamanho sofrimento que ele passou, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não somente as boas, mas a Bíblia diz que todas as coisas. Deu errado? Todas as coisas cooperam para o bem. Deu certo? Todas as coisas cooperam para o bem. Deus ele trabalha, Deus ele sempre vai na contramão da lógica humana. E eu provo isso para você na Bíblia. A Bíblia diz que Samuel, o profeta Samuel, que nunca havia errado uma profecia, ele chega na casa do Jessé, do pai de Davi, e ele, ali diante dos filhos de Jessé, ele vê um homem, né, um homem de aparência, que se chama Eliabe. Sabe o que Samuel ele diz, o profeta Samuel ele diz?
Certamente, está escrito desse jeito na Bíblia, certamente eu estou diante do ungido do Senhor, certamente, ou seja, é certo que Deus escolheu esse, é certo que é esse que é o ungido do Senhor. Mas aí Deus vira para Samuel e diz o seguinte: Samuel, Samuel, não te atentes para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Percebe então que o olhar de Deus, a ótica de Deus, ela é diferente da ótica humana. Sempre o homem vai olhar aquilo que está por fora, mas Deus ele olha aquilo que está por dentro. Então Deus sempre vai olhar de forma diferente do homem. Deus sempre vai trabalhar de uma forma diferente que o homem trabalha. Outra, eu vou te mostrar de novo aqui na Bíblia, né? Vou te mostrar não, vou falar para você, depois você procura. A Bíblia diz que os cobradores de impostos, eles chegam para Pedro e eles dizem o seguinte: vem cá, o mestre de vocês não paga as didracmas, ou seja, o imposto da época, né? Quando Pedro diz assim, sim, paga. Quando eles vão embora, Pedro entra, Jesus lhe antecipa, a Bíblia diz que Jesus lhe antecipa e fala para ele: vem cá, Pedro, quem é que paga os impostos da terra, os filhos ou os alheios? Pedro diz: os alheios, mestre. Ou seja, os judeus eram filhos. Mas Jesus ele fala assim, para que eles não se escandalizem, vai lá no rio, né, lança o anzol, o primeiro peixe que você pegar vai ter um estáter, né? O estáter ele tinha um valor, ele tinha um valor a mais, ele tinha um valor a mais do que a didracma. Então dava para pagar o imposto de Jesus, dava para pagar o imposto de Pedro. Então Jesus ele fala assim, vai lá, lança o anzol no rio, o primeiro peixe que você pegar vai ter um estáter dentro da boca desse peixe. Você paga o meu imposto e você paga o seu. Pedro poderia virar para Jesus e falar assim: mestre, mas eu já pesco há tantos anos, eu sou pescador profissional, nunca vi isso. Pedro era um pescador profissional. Pedro poderia virar para Jesus e falar assim: mestre, mas eu já pesco há tantos anos, eu nunca vi isso na minha vida, né? Porque isso é lógica humana, isso é lógica humana, ir lá e pescar e tal. E muitas das vezes a lógica humana ela vai ser confrontada pelo poder de Deus, porque o poder de Deus ele não tem nada a ver com lógica humana. Compreendeu? Então, Jesus ele fala: vai lá e lança um anzol. O primeiro peixe que você pegar vai ter um estáter. Você paga o seu imposto, você paga o meu imposto e depois você paga o seu. Pedro poderia questionar e falar: mestre, eu nunca vi isso na minha vida, né? Agora eu te faço uma pergunta: o que você acha mais fácil, lançar um anzol no rio e pegar um peixe e ter um estáter dentro da boca desse peixe, né, uma moeda, ou ir lá no alforje onde Judas ele tinha um alforje? Judas ele tinha uma forja onde eram colocadas as contribuições, né, que as mulheres ali, que Jesus havia expulsado demônios ali daquelas mulheres, né, que a Bíblia vai descrever lá, que agora eu não me lembro o nome delas, mas elas ajudavam no ministério de Jesus, elas contribuíam no ministério de Jesus. Então qual que era mais fácil? Jesus mandar Pedro: vai lá no forja onde Judas ele coloca o dinheiro, vai lá, você pega o dinheiro e paga o meu imposto, paga o seu. Mas Jesus ele vai na contramão da lógica. Jesus ele fala assim, vai lá no rio e lança o anzol. O primeiro peixe que você pegar vai ter uma moeda lá, você paga o meu imposto, você paga o seu. Seria muito mais fácil ele ir lá e mandar pegar no alforje, porque as contribuições ali, elas serviam justamente para isso. Mas Jesus não, Jesus ele vai na contramão da lógica. Deus ele faz o impossível nas nossas vidas. Então a gente pensa, Deus vai trabalhar dessa forma, e daqui a pouco, de repente, Deus ele nos surpreende de forma extraordinária, mostrando para nós que ele não trabalha do jeito que nós queremos, mas sim do jeito que ele quer. Eu volto a repetir a história de José aqui. José tinha tudo para dar errado. José tinha tudo para dar errado, mas sabe o que eu aprendo, meu amado? Sabe o que eu aprendo, minha amada? Que Deus ele tem que nos amadurecer, que Deus ele tem que criar raízes, Deus ele tem que criar bases, ou seja, a nossa vida ela tem que ser feita de bases sólidas, né? Para que Deus ele possa fazer algo grande na nossa vida. Davi ele não pegou e Deus já tirou ele lá do meio das malhadas lá e já colocou ele como rei, não. Ele teve todo um processo para ele ser rei. José também, ele não era novinho e foi lá ser governador, não. Ele foi escravo, ele foi preso para depois ser governador. Teve todo um processo. Então muitas das vezes nós queremos as coisas rápido, nós queremos que as coisas elas andem rápido no nosso tempo. Mas o nosso tempo, ele não é o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é muito diferente do nosso tempo. Tudo acontece do jeito que Deus quer e da maneira que Ele quer, não do jeito que nós queremos, não do jeito que nós, muitas das vezes, a Bíblia diz assim,
A Bíblia diz assim, ó, o homem faz planos, né? Mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Então, nós seres humanos podemos fazer planos? Sim, nós podemos fazer planos, mas nem sempre esses planos, muitas das vezes, vai ser os planos de Deus. Por isso que quando a gente ora, a gente fala, Senhor, eu estou fazendo esse plano, mas que seja de acordo com a sua vontade, e não de acordo com a minha vontade, porque nós não sabemos o que é bom para nós. Muitas das vezes nós fazemos um plano achando que aquilo ali é bom para nós, mas não é o que Deus quer para a nossa vida. Então volto a repetir, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, está no momento difícil? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está no momento fácil? Todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Você está no momento desesperador? Todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Você está no momento baixo da sua vida? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você está no momento feliz da sua vida? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe por quê? Porque nós somos filhos amados de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. A Bíblia diz que Jesus está lá no Rio Jordão, lá perto do Mar Morto, né? Um dos lugares mais baixos da terra. Ele está num dos lugares mais baixos da terra. É 2 vezes na Bíblia que Deus chama Jesus de meu filho amado. É uma lá perto lá no Rio Jordão, lá perto do Mar Morto, né? Que é um dos lugares mais baixos da terra. Deus vira para Jesus e fala: eis aí o meu filho amado, né? Quando Jesus está sendo batizado, Deus chama Jesus de meu filho amado. Outra vez que Deus chama Jesus de filho amado foi lá no Monte da Transfiguração, num dos lugares mais altos da terra, né? Você pode ler lá Mateus 17, se eu não me engano, depois está lá no Monte da Transfiguração, um dos lugares mais altos da terra. Deus chama Jesus de meu filho amado também. Então Jesus está no lugar mais baixo da terra, um dos lugares mais baixos da terra. Deus chama ele de meu filho amado. Jesus está num dos lugares mais altos da terra. Deus chama ele de meu filho amado. Então não importa se nós estamos no momento baixo da nossa vida, se nós estamos no ápice da nossa vida, não importa, nós sempre seremos filhos amados de Deus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Deixo essa palavra aí da parte do Senhor Deus, espero que ela tenha te edificado, aonde quer que você esteja, em nome de Jesus.